Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Atlético, hein? O Furacão vence mais uma em casa. A equipe do Atlético, né, tá invicto jogando em sua arena e nesse momento, né, a equipe sobe na classificação, chega a 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota no Campeonato Brasileiro. Tá bem embolado as primeiras colocações do Brasileirão nessas primeiras 3 rodadas, né? E o gol, né, o gol foi do Canóbio, belo gol, hein? Belo gol do Canóbio pelo time do Furacão, né? Essa vitória dá muita confiança à equipe do Cuca para o jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. E vamos acompanhar, galera, todas as informações desse jogo entre a equipe do Atlético e do Internacional. Vitória gigante da equipe do Furacão sobre a equipe do Eduardo Cudê. Na minha opinião, se esperava mais hoje da equipe do Inter, né? O Inter que venceu o Palmeiras fora de casa, mas hoje contra a equipe do Atlético foi diferente, não conseguiu sair com a vitória. E o Abel, ele reclama com certa frequência, claro, com justiça. Se o superficiário tem pago o que deve pagar para o Palmeiras, na questão das bolada, né? Exato, não é, Pedro? Passa de 100 milhões hoje. Dos valores, dos percentuais em relação aos shows, porque isso está previsto no contrato. Então, se tem show, se não tem show, essa discussão não é de agora, essa discussão já foi. Já faz mais de 15 anos. E é a maneira que o Palmeiras tem. O Palmeiras não gastou nada. Nem para construir o seu estádio, nem para reformar o seu clube, nem para todas as contrapartidas na região, no bairro da cidade de São Paulo. Isso foi tudo pago pela construtora. Então, essa discussão não existe mais. A maneira que o Palmeiras tem, entre aspas, para pagar o seu estádio é essa. É cedendo a sua superfície para quem, nesse momento, administra Você vai mudar de assunto, né, Bruno? Então, só terminar. Um amigo meu perguntou se o Aníbal podia fazer aquilo, dar o passe sem chuteiras. Né? Aí eu perguntei para o Gaciba aqui, Leonardo Gaciba, obrigado pela resposta. Podia sim, mas nele não pode continuar correndo. Vamos supor que o Rony matasse a bola e ele fosse até lá sem chuteiras para receber esse passe. Ele não poderia fazer isso. O primeiro passe pode, então por isso que eu postei E também antes tinha que sair de campo para colocar chuteira, o que não precisa mais. Você vê que ele vai lá e calça e tal. Mas ele só pode dar aquele primeiro passe e não poderia complementar a jogada, continuar correndo. Vamos supor que ele tivesse um pouco mais na frente e tabelasse com o Rony, aí não poderia. Aí não poderia. É legal isso, é bom saber. Eu não sabia. Está esclarecido, meu amigo perguntou aqui. Pronto. Já imaginou, Natália? A confusão. Faz um gol sem chuteira. Faz um gol sem chuteira, tá? O estádio vem abaixo, o juiz anulado. E aí? Por quê? Sem chuteira. Hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Daria um bom F90 isso. Aí tinha que chamar o Gaciba aqui para explicar, o Renata Ruel, mas o achei Simon. bem interessante. É legal, eu também não sabia. Eu pensei que ele pudesse continuar até acabar toda a jogada. Não, ele só podia fazer aquilo mesmo que fez, dar o primeiro passe. A gente está falando de Palmeiras e Flamengo, 0-0, mas vocês estão vendo ali atrás da Natália os escudos de Atlético Paranaense e Internacional. Gol, tá? Oi? Teve gol. Vamos ver então, né? Vamos, bora. Pô, estamos 2 horas aqui, não vimos um golzinho ainda, Natália. Opa, que Só bom. falamos de retranca, de falta tática. O Furacão viveu essa jornada gaúcha, né? Perdeu no meio de semana para o Grêmio. É também time muito forte, que vinha aí de uma belíssima sequência desde a chegada do Cuca. Aí perdeu aquela invencibilidade toda jogando contra o Grêmio no Sul. E agora recebeu o Internacional, que justamente, Mauro, vinha da boa vitória contra o Palmeiras fora. Então não foi uma sequência fácil para o Inter, Palmeiras e Furacão fora, venceu o Palmeiras, mas parou no Furacão, gol do Canóbio lá na Arena da Baixada. Então, Bruno, a gente estava falando até agora sobre o Palmeiras jogar em casa, e o Atlético em casa também, primeiro que lá também é sintético, segundo que ele está mais adaptado com isso e tem a força de torcida, etc. O Atlético Paranaense é forte demais em casa. Essa derrota dele para o Grêmio foi fora, não significa que ele vai ganhar todos os jogos, mas é muito difícil enfrentar o Atlético lá. Eu tenho dito no UFC que acho que é um time que por acaso está na Sul-Americana, mas esse time aí do Atlético é time de Libertadores. E jogando em casa, a tendência é que pouquíssimos consigam roubar pontos do Atlético lá. Eu acho que o Atlético vai com tranquilidade disputar da metade para cima da tabela e tirando proveito, principalmente de quando joga em casa. É muito difícil, muito difícil. Ser vencido lá, e o Internacional percebeu isso hoje.
Exato. O Mário Marra tem um exercício que eu acho bem interessante. O Eugênio também, viu, Natália? Que é ver, assim, exatamente... A gente está só na terceira rodada, mas principalmente naquela reta final do campeonato, aí o gol do Canóbio. Como poucas equipes conseguem emendar uma simples sequência de vitória. Nesse momento, eu tô vendo aqui, quem tem 2 vitórias seguidas no Brasileiro? O Red Bull, que é o líder, aliás, da competição. Tem 7 pontos, igual o Flamengo. O Botafogo tem 2 vitórias seguidas e o Grêmio só. Mais ninguém tem 2 vitórias seguidas. O Internacional, né, tinha vencido na rodada passada. O Flamengo e o Inter tiveram nas 2 primeiras e já não... Mas ninguém emenda 3 vitórias seguidas. E o Inter sem alguns dos seus principais jogadores, principalmente o Alan Patrick, que tem uma queda muito grande de produção nessa temporada, fora desse jogo. E o Ener Valencia, né? O Ener Valencia Que é também. outra força dele. Número de finalizações. Então, olha aí, Mauro, mais finalizações do que vimos no Allianz, né? 11 do Atlético Paranaense, 19 do Internacional. O Inter, naquela partida também na partida da Sul-Americana, foram mais de 30 finalizações, 35. E 5 certas, né? Do Inter, 5 né? O Inter certas. teve apertando mais o goleiro Bento, que é um grande goleiro de seleção brasileira, do que o próprio Atlético Paranaense. Muitas vezes isso acontece também depois de um placar já adverso, né? Você parte mais para frente, vai buscar um empate e tal, e aí você tem possibilidade de chutar mais vezes e tal, mas continuo achando que o Atlético vai ser vencido em casa. Vai Poucos ser difícil. poucos vão conseguir. Não só pelo aspecto que muitos reclamam também, que é o gramado sintético, Mas como o time tem jogado, mas né? como o time tem jogado, com o Cuca, enfim, tudo indica que o Atlético vai fazer um grande campeonato. Ele vai ter o Danúbio nessa quarta-feira, Copa Sul-Americana, tá? Às 19 horas. Vai passar por cima. Vai atropelar de novo. Sobrando na Copa Sul-Americana. É o melhor time, né, da Sul-Americana nesse momento. O Internacional, vamos ver a sequência aqui do Inter. Ele tem a partida contra o Danúbio, né, fora de casa também pela Copa Sul-Americana. O Danúbio não, desculpa, o Delfim. Na quinta-feira, Copa Sul-Americana, e depois ele joga contra o Goianiense. E depois recebe o Juventude. Então o Inter, depois de 2 jogos fora, agora tem 2 rodadas em casa no Brasileiro, Pedro. A gente fala muito de oscilação, mas o Atlético, que teve uma belíssima estreia, foi para a segunda rodada e perde para o Grêmio fora. Então, o Campeonato Brasileiro é isso. O que talvez o Atlético não vá oscilar muito é a questão de sequência na sua arena. Ainda continuo achando o Inter forte, ainda acho que o Inter vai brigar lá em cima. Ele não perdeu para qualquer time hoje, ele teve volume, claramente ele começa a ter uma cara de ideia, você pode não acertar, finalizar no alvo, você vai ser derrotado pelo Atlético, quantos times vão ser do Campeonato Brasileiro, e com a sequência, acho que o Inter ainda pega esse foguete subindo aí, Bruno. Bruno, só uma correção. Ele não faz 2 jogos em casa, não. Ele sai para pegar o Cruzeiro. Esse jogo com o Juventude é Copa do Brasil. Ah, é verdade. É verdade. Que saiu Porque no sorteio. que foi a decisão da semifinal, hein? Não, para se ver Opa. essa Copa do Brasil aí é interessante depois do que nós vimos no Campeonato Gaúcho, né? E o nível de exigência contra os 2 jogos contra o Juventude, o Inter sofreu fisicamente, coletivamente ali no jogo de desenvolvimento. E a decisão é em Caxias. Copa do Brasil, não é isso? E a decisão é em Caxias, né? Ao contrário do que foi no Libertadores, meio de semana de Libertadores, bastante coisa aqui pra gente ver. A outra é a Copa do Brasil. Isso. E se eu não me engano, a volta da Copa do Brasil é só 20 e pouco de maio. 21, 22, semana do 22. Mas essa esse semana jogo já chama passou muita Libertadores. atenção internacional. E Juventude, né? Quando saiu no sorteio, todo mundo já se atentou pelo que aconteceu no final do Campeonato Gaúcho, sendo que agora é o contrário. A decisão na Copa do Brasil é em Caxias. A gente tem uma rápida pausa, na sequência tem mais do Campeonato Brasileiro, mas também grandes jogos internacionais. Teve clássico na El Clássico. Galera, isso aí, o Atlético, né? O Atlético vem muito bem nessa temporada. Após a chegada do Cuca, a equipe do Furacão tem apenas uma derrota no campeonato. No campeonato não, né? Em geral, né? Não só no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro tem uma derrota e duas vitórias, né? Então, assim, na minha opinião, a equipe do Atlético vai fazer uma boa campanha na Sul-Americana, vai sobrar, né? Essa é a verdade. A equipe do Atlético vai sobrar nessa Sul-Americana, é uma equipe muito forte, né? O Internacional também, na minha opinião, tem equipe muito forte, também tem tudo para poder fazer uma boa Sul-Americana, e na minha opinião, eu acho que teremos aí confrontos de brasileiros na final aí dessa Sul-Americana, tem tudo para poder ser essas equipes, porque temos equipes fortes, Internacional e Atlético, na minha opinião, são 2 equipes aí que são muito fortes na competição. O Atlético vai enfrentar o Danúbio e já a equipe do Internacional vai enfrentar a equipe do Delfim.
né? As duas equipes vão jogar fora de casa, vão viajar, né, nesse meio de semana, né? E Sul-Americana, lembrando, galera, a fase de grupos só passa, lembrando, muitos aí questionam, mas só passa o primeiro colocado. Quem ficar na segunda colocação vai disputar uma fase eliminatória, né? Um jogo mata-mata, né, contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, o time que não passar sabe que vai ter pedreira pela frente, porque se você pegar a equipe terceiro lugar da Libertadores, são equipes fortes. Então, eu acho que é interessante o Internacional, o Atlético, já passar na primeira colocação para poder não correr nenhum tipo de susto na próxima fase da Sul-Americana. Na minha opinião, essas equipes têm tudo para poder vencer essa competição, principalmente o Atlético que já venceu 2 edições, né? Venceu recentemente aquela final contra a equipe do Bragantino, e esse ano eu vejo a equipe do Atlético muito forte, assim como o Internacional também, que tem um elenco fortíssimo, né? O Internacional perde sua sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Internacional vai ficando com 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Galera, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo entre o Furacão e a equipe do Inter. Não esquece também, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.